pra roda é um espaço regional, um espaço de Angola, um espaço mundial. Como tá leveza, energia é brincadeira, o nosso lema é proteção à capoeira. Se eu te chamo, vem pra roda, com você quero jogar. É só quem é capoeira, sente o corpo aí. Boa, galera. Eu sou o Mestre Gunga e esse é o Vem Pra Roda, nosso podcast voltado pra capoeira. Galera, esse é o 9º episódio da 4ª temporada. Pessoal, antes de a gente começar esse bate-papo incrível aqui, vai lá, se inscreva, curta, compartilha e ajuda a divulgar isso pra capoeira. Galera, meu convidado é uma lenda na capoeira, um dos grandes jogadores da capoeira no Brasil e no mundo, e é uma honra estar te recebendo aqui, mestrando Pretinho. Gunga, estou muito feliz, de verdade. Eu acompanho e não imaginava que uma hora eu estaria aqui, mas estou muito feliz, de coração mesmo, estou muito feliz, porque vejo que você é um divulgador da capoeira. Pô, legal, muito obrigado. E vamos lá, vem pra roda. Quem é mestrando Pretinho fora da capoeira? O Pretinho mestrando é Luiz Carlos Rocha. Eu sou da cidade de Barra Mansa, do estado do Rio de Janeiro, interior do estado do Rio de Janeiro. Filho de Dona Célia, marido de Nilceia Gregório, pai de 3 filhos, irmão, amigo, professor, e mestrando também, e psicólogo às vezes para alguns alunos que às vezes precisa de alguma ideia. Bacana. Fala pra gente como foi seu início como na infância e como foi seu início na capoeira. O Gunga, eu comecei capoeira de 9 para 10 anos de idade. E entrei na capoeira porque eu apanhei de um menino na minha comunidade. E perto dos meus irmãos, só que os meus irmãos eram mais velhos. E esse menino fazia capoeira. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. 3 anos depois eu fui treinar capoeira numa cidade vizinha da minha, para mim pegar esse menino com a própria arte que ele me bateu. E aí treinei 10 anos sem esse menino saber que eu fazia capoeira. E um dia me encontrei com ele numa roda de carnaval, muito bem treinado e com ódio dentro do coração. Na beirada da roda, assim, no carnaval, onde ninguém é de ninguém, tudo acontece no carnaval. Eu fui me aproximando pro birimbau, ele também. E a gente foi se olhando, ele ficou meio assim, assustado, porque não sabia por que eu tava ali, nem sabia que eu fazia capoeira. A gente foi chegando, daqui a pouco a gente tava já pronto para jogar. E nesse exato momento bateu na minha cabeça assim: rapaz, esse cara não é seu inimigo não. Porque se ele não tivesse feito o que fez com você, você não tinha ido pra capoeira. A gente jogou, fez um jogo firme, mas esse rapaz é meu amigo até hoje, cara. Caraca. E graças a ele eu tô na capoeira. Ele não é mais capoeirista, ele faz outras coisas, é um capoeirista fora da capoeira, e eu continuo dentro da capoeira. Fiz de uma limonada, fiz de um limão muito azedo, uma limonada muito doce dentro da capoeira. Que bacana, e a gente tem que agradecer ele, hein? Qual é o nome dele? Mutiango. Legal. E fala pra gente, com quem tu começou a capoeira e aonde foi? Eu comecei em Barra Mansa, criança, né, brincando de capoeira. Meu primeiro mestre foi meu padrinho dentro de casa, que era aquela capoeira antiga, que ensinava os primeiros passos. Logo depois chegou na minha comunidade mestre Bueira, aí era capoeira de verdade. Aí eu aprendi algumas coisas com o mestre Bueira, só que a minha mãe teve que tirar a gente da comunidade porque o índice de criminalidade estava crescendo muito. Eu achei uma inteligência muito forte da minha mãe de tirar a gente da comunidade e levou para o centro da cidade. E lá que bateu essa vontade de querer me vingar do rapaz e fui treinar em outra cidade. Mas aí eu fui treinar com o mestre Boa Viagem, que depois se tornou aluno do mestre Camisa, e logo depois aconteceu um acidente, ele morreu,
junto com um aluno meu, muito antigo, e aí eu me tornei aluno do Mestre Camisa. E qual foi o momento mais difícil assim na sua trajetória no começo? Eu acho que dentro da minha cidade, que é uma cidade Barra Mansa, construída por mineiros, as pessoas com a visão muito reta, não entender que a capoeira não tinha vínculo religioso. Essa foi uma das maiores dificuldades que eu passei na minha cidade. Eu me lembro de um momento de dizer assim, se a sociedade não muda o meu respeito, eu vou mudar o respeito dela. Eu vou trabalhar para isso. Acho que a maior dificuldade dentro da minha cidade foi a discriminação. Bacana. É bom a gente trazer essa reflexão. E qual é seu ponto de vista a respeito disso daí, a respeito do pessoal trazer esse lado de religião e criticar isso? Dentro da capoeira, eu sou contra, mas eu acabo entendendo que quando a pessoa não tem cultura, quando a pessoa não viaja, quando a pessoa não tem entendimento, ela fala o que quer. Eu procurei durante uma vida inteira as palavras que pudessem me defender. E hoje, com a visão que eu tenho, com o mestre que eu tenho, a minha visão é completamente diferente. Eu sou batizado na Igreja Católica, mas minha família quase que toda é evangélica. E hoje, através da capoeira, aprenderam a me respeitar. Eu não pude ter nada, Gunga, na minha cidade. Às vezes eu gostaria de ter uma tatuagem, eu gostaria de ter um brinco na orelha. Eu não pude ser isso porque a minha cidade, por ser reta, eu queria ser exemplo dentro da capoeira. Não pude porque eu queria entrar nas melhores escolas para mostrar. Porque lá no passado, quem tinha cabelo grande, tinha tatuagem, tinha algumas coisas, era marginalizado fora da capoeira. E como eu queria mudar esse conceito, eu resolvi não ter. Tá. Às vezes passou até por alguma vontade, mas não pude ter, porque eu queria entrar nas melhores escolas dentro da minha cidade. E durante esse processo, assim, você tem algum momento que marcou você sobre preconceito, racismo? Eu tenho diversos, namoradas, de pai e mãe de algumas namoradas não entender a capoeira, achar que a capoeira era coisa de vagabundo. Mas eu trabalhava nas melhores escolas. Eu fui discriminado por alguns professores de educação física também, por achar que a capoeira não estava na universidade, não estava na faculdade. Por ele ter estudado, eu não podia ter mais aluno que ele, eu não podia ganhar mais que ele. Isso foi, para mim, foi uma discriminação. Tá. E ainda existe muita discriminação, existe racismo. Qual o conselho que você dá para quem sofre isso, esse momento? O que você falaria para esse pessoal ter um entendimento melhor de saber lidar com tudo isso? Eu acho que existe, mas eu, por influência do meu mestre, eu me aprofundei nos livros. Eu sou um viciado em leitura. Eu gosto de ler, eu gosto de procurar. Eu quis representar bem a capoeira. Eu hoje penso que o dia que a discriminação acabar, eu vou deixar de ser capoeirista. Porque o que me fez estudar, o que me fez viajar, foi a discriminação que eu passei por algumas pessoas e que eu não queria passar mais. E queria encontrar ela para poder mostrar o outro lado da capoeira. E perdoar. Porque senão ia levar dentro do meu coração. Não carregar isso, não, né? Hoje não. Bacana. Teve algum momento que tu pensou em parar de capoeira por tudo isso? Ô Gunga, eu tive um irmão e que ele me levou pra capoeira. Ele fez capoeira. Ele começou primeiro que eu. E quando eu resolvi entrar, eu entrei até escondido dele. Mas quando eu soube que eu tava dentro da capoeira, ele me incentivou muito. Esse meu irmão morreu. De tudo que aconteceu na minha vida, eu gostaria muito que ele tivesse vivo para ver tudo que está acontecendo na minha vida. E em algum momento, quando aconteceu isso com ele, eu acho que passou um pouquinho na cabeça de que, sei lá, não dava mais. Mas logo depois me deu uma força. Eu continuei na capoeira e às vezes algumas coisas que eu faço, eu vejo que eu faço por ele. Que bonito. Pelo que ele representou para mim, representa até hoje dentro da capoeira. Pô, que bonito, que bonito. E fala pra gente, cara, qual foi o maior conselho do seu mestre que você pegou e usa
ele durante esse percurso todo e que ainda está usando e que possa deixar para a nova geração aí? O mestre mudou a minha vida, mestre Camisa, porque os outros mestres que eu tive não tinham entendimento, não tinha o conhecimento que o mestre. E como todo mundo, vindo de outro segmento, eu cheguei com uma imagem do mestre Camisa dentro da Abadá. Eu encontrei o mestre Camisa na UERJ, num campeonato que eu fui, de outro segmento, e vi o mestre Camisa jogar com todos os mestres na roda. Eu saí da UERJ falando, eu vou procurar esse homem. Eu encontrei o Bruce Lee da capoeira. Como eu morava longe, eu não sabia como ir. Mas eu pegava carona de caminhoneiro, eu ia para o Rio de Janeiro para ver mestre Camisa. E logo depois me tornei aluno do mestre Camisa. O mestre Camisa mexeu muito comigo quando disse que se a gente não respeitasse a família, a gente não ia entender a Abadá. E um menino que vem de uma comunidade onde o pai saiu de casa com 5 anos, 6 anos, e você encontrar um pai fora da capoeira, foi a visão que eu tive do mestre Camisa. Naquele momento que eu via o mestre Camisa falar, eu sentia que era meu pai que estava falando. E ele começou a curar uma coisa que existia dentro de mim, que era a raiva que eu tinha do meu passado, inclusive com a minha família, com meu pai. Eu resolvi adotar o mestre Camisa como meu pai dentro da capoeira. Pô, que lindo. Então deixa uma mensagem específica para o mestre Camisa. Eu acho que se o mestre Camisa soubesse ou tivesse a ideia, em alguns momentos eu acho que ele tem, do poder transformador que ele tem na vida das pessoas, e agora falando de mim, o mestre Camisa fez um filho, o mestre Camisa fez um marido, o mestre Camisa fez um homem para a sociedade. Eu não consigo errar se eu pensar no mestre Camisa. Lindo. Eu não consigo. De ver a história dele, de ver... Eu não consigo. Ele é um exemplo, né? Ele chega a marcar, assim... Eu tô te falando porque eu não fui entendido por minha mãe. Eu não fui entendido por algumas pessoas da minha família por ver o quanto eu respeito tanto esse homem. Mas quando você encontra uma pessoa que ela muda a sua vida... A minha família não sabe que eu mudei por causa do mestre Camisa. A grande verdade é essa. Que a minha esposa não sabe, a minha mãe não sabe, meus irmãos não sabem como que foi minha mudança, mas não sabe que tem mestre Camisa por trás disso. A transformação foi através dele. Foi. Pô, que bacana. Que lindo, cara. Que lindo. E o mestre, vou falar por mim também, só de me aproximar com o mestre, ele vem dando alguns toques, alguma coisa, a visão para a capoeira ampliou muito e mudou muita coisa. Na minha visão de capoeira também. Impressionante, Gunga. Um dia eu vi uma pessoa chegar perto do mestre Camisa e falar assim: mestre Camisa, eu consegui comprar uma casa para minha mãe. Ô Gunga, eu nunca vi uma pessoa chorar pela outra pessoa por isso, cara. Isso mexeu tanto comigo de ver a vitória de um capoeirista, e depois ele vem com a palavra assim: toda vez que um capoeirista vence, nós estamos todos vencendo. O primeiro carro que você tem que andar é a casa. E dando uma casa para sua mãe, você tá dando dignidade, tá valorizando o que a gente colocou no mundo. Isso mexeu muito comigo, cara. Eu não tinha presenciado alguém assim ainda. Sim. De ficar feliz pelo próximo. Ficar feliz pro próximo. E aí depois eu vi Cobra, depois eu fui vendo os outros. E foi vendo a geração que mestre Camisa formava. E todo mundo era assim, cara. Bacana. Muito feliz de ver o sucesso do outro. De ver o profissionalismo da capoeira. Aí eu fui entender a exigência. Eu fui entender o porquê a cobrança. Para melhorar. Sim. Às vezes o pessoal acha que ele é chato, mas é que ele quer a melhora da pessoa, né? Nesse sentido, né? Quer a melhora da pessoa para ver a melhora da arte da capoeira. Pô, que bacana, que bacana. E quem são suas referências dentro da capoeira? Eu venho
Eu canto gunga desde 9, 10 anos de idade. Eu comecei ouvindo Boa Voz, Perna e Tony Vargas. Eu comecei na capoeira ouvindo eles. E logo depois eu fui conhecer essas pessoas. Eu vim para Abadá, eu fui cantar junto com Boa Voz. Vindo da música, porque meu pai me ingressou na música com a sanfoninha dele. Só que eu já contei do Mestre Camisa, mas o Cobra foi muito forte na minha vida, de ver a dedicação para capoeira, de largar tudo e seguir. Houve um momento de eu falar, eu quero ser igual a esse cara. Não vai ser do mesmo jeito, mas eu vou fazer de tudo para ir na linha desse cara. De ver o que se tornou, o que era perto do Mestre Camisa, o que foi com o Mestre Camisa, mas foi uma referência e ainda é até hoje uma referência muito grande para mim na capoeira. Lógico, com os outros que tem dentro da escola, que você acaba vendo, a escola não é de uma pessoa só, a escola todo mundo dá a sua contribuição. E o que eu mais quero é conseguir deixar a minha. Bacana. E tu tá deixando não pra escola, tá deixando pra capoeira. Capoeira. Então, você abre um horizonte aí e é de extrema importância a sua contribuição na capoeira. Então, é que nem eu falo, estou falando de fora da escola para deixar isso registrado aqui, que a sua contribuição é gigante na capoeira e parabenizar por tudo que você vem fazendo pela capoeira. Isso é muito importante. Esse despertar foi entrar dentro da Abadá. Você vir com a imagem e chega lá, Mestre Camisa, fala, você gosta de música? Estuda ela. Aperfeiçoa ela. Porque aí sim você vai representar a capoeira. Não é isso que você gosta, não é isso que você quer. E eu imaginava outra coisa. Todo mundo falava que quem cantava as músicas era o Mestre Camisa. O Mestre Camisa que pegava as músicas e cantava. E não foi nada disso, Gunga. Ele exercita talentos. Você, essa área, estuda ela. Você essa, estuda essa. É assim que aconteceu na minha vida. Você falou sobre a musicalidade, essa sua aproximação com Boa Voz. Conta pra gente alguns momentos assim. Eu sei que você tinha uma aproximação muito grande com ele. Rapaz, chegar perto do Boa Voz foi mágico pra mim. Eu acho que é a mesma coisa de um menino encontrar o seu ídolo de cinema, alguma coisa, a minha vida inteira. Eu ouvi o Boa Voz, mas não sabia quem era o Boa Voz. Pra mim o Boa Voz era a imagem que tinha do capoeirista era um negrão, era uma pessoa alta pela voz forte dele. E quando eu cheguei perto do Boa Voz, falei, mas esse homem tem a voz desse jeito. E fui aproximando, fui vendo o jeito que era o Boa Voz. A gente se aproximou de um jeito, cara, até o Boa Voz ir embora. O Boa Voz era meu pai na capoeira. Não só eu, mas como tantos outros cantadores que tem dentro da Abadá. O Boa Voz foi referência, vai ser pro resto da vida. Para mim, um dos maiores cantadores da terra. Eu tive a oportunidade de estar perto dele. E eu posso falar, eu sou de Petrópolis, quando eu era moleque, eu ia das rodas, tava ele lá cantando. E a energia realmente era outra quando ele tava cantando lá. Fiz meus filhos todos, dar benção para ele, tratar ele como um avô, chamava de avô, dava benção. E quis fazer dentro da minha sede um espaço Boa Voz. Chamei lá, inaugurei esse espaço para ele. Tem lá as coisas dele. Boa Voz é eterno, para mim é eterno. E fala pra gente qual foi o momento assim mais difícil dentro da capoeira, Pedro? Eu nunca saí da capoeira, né? Então, dificuldade na adolescência, quando você resolve viver da capoeira, porque eu, com 13, 14 anos, eu fui cobrador de um ônibus. Eu resolvi sair do trabalho, falei, vou viver da capoeira. Com 15 para 16 anos, eu já estava trabalhando com capoeira. Eu tive minha primeira turma. Então, largar tudo, muita gente não entendeu. Que era o que eu queria. Minha família. Eu me lembro na minha casa, de algum momento, repartir o que meu pai tinha deixado. Eu virei e falei que eu não queria, que eu queria construir minhas coisas com a capoeira. Eu vi alguém virar e falar assim, mas você vai construir com isso daí, com capoeira? Eu falei, com isso, com capoeira. Eu fui atrás.
e consegui tudo na minha vida, consegui as coisas que eu precisava para minha vida, criar meus filhos, tudo com a capoeira. A maior dificuldade foi no começo, só que eu sempre me vi como um profissional de capoeira. E tive a felicidade de encontrar minhas camisas e Abadá. Agora vai 33 anos que eu estou dentro da Abadá. Então tive tempo de corrigir algumas coisas, mas eu não nego nada do que eu vivi, do que eu aprendi lá atrás. Eu sou o que sou porque eu passei por todas essas pessoas que eu te falei, por todos esses mestres. Encontrei todas essas pessoas na vida que foi muito importante na minha vida. Sim. Eu não mudo um milímetro de tudo que eu aprendi. Eu sou o pretinho mestrando. Eu não sou o mestrando pretinho. Porque antes de ser mestrando, eu já sou pretinho desde que nasci. Pô, que bonito, bacana. E fala pra gente a respeito do momento mais feliz de realização sua, assim. Eu acho que foi comprar minha casa. Realização de ver que uma arte tão discriminada estava me tirando da rua, estava construindo o lugar onde eu ia estar com a minha família. Foi mágico para mim comprar minha casa e poder dar uma educação para os meus filhos através da capoeira, através do profissionalismo da capoeira. Isso foi marcante. Bacana. E fala pra gente e deixar uma mensagem aí pro pessoal que realmente queira viver de capoeira e como olhar para esse lado do profissionalismo na capoeira. A gente fala que você não deve ser o que seu pai foi. Você tem que tentar ser melhor do que foi o seu pai. Só assim as coisas vão estar andando. Mas se por algum acaso seu pai em algum momento não foi exemplo para você, você tem que tentar ser exemplo para ele. E aí que está os estudos, aí que está a dedicação. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas é essa hora que mostra quem você é. Eu fiz uma música que fala que eu caminhei longos caminhos, mas eu volto para buscar alguém. E esse fato de buscar alguém faz você pensar em alguém. Você não pode deixar de ser o que você é. E fazer o bem faz muito bem. Sabe, eu acho que a capoeira é uma plantação em que você tem que ir regando. Só que tudo que você faz volta. Às vezes as pessoas querem começar na capoeira, mas já quer começar da forma errada, quer começar fazendo mal para alguém. E você vai descobrir que você faz bem para você, fazendo bem para outra pessoa. Eu acho que foi essa educação que eu tive da minha mãe. De que eu tinha que seguir na minha vida onde eu escolhesse, mas fazendo bem para as pessoas. E aí eu fui encontrar o profissional que sou dentro da capoeira. Bacana, que bacana. E agora fala pra gente, você, a gente estava até conversando sobre rótulo, né? Você, poxa, é um representante na musicalidade que a capoeira já entende isso, mas você é muito além do cantador. Você é jogador, você faz uns trabalhos sérios e fala pra gente a respeito do campeonato que você foi campeão. Ô Gunga, as pessoas têm isso aí que você falou de rotular. As pessoas falam que eu sou cantador, mas eu sempre me vi como capoeirista. Uhum. A vida toda, poxa, eu vivi na rua, eu tive que jogar em todas as rodas, eu tive que fazer muitas coisas. Eu não tive o mesmo caminho que você, não tive o mesmo caminho que o mestre Camisa, mas eu sou capoeirista. A capoeira me deu um talento que eu soube usar ele, que é o cantar na roda de capoeira. O cantar fora. Eu não faço música só pra capoeira. Eu faço música pra igreja, eu faço samba, eu faço muitas outras coisas. E me encontrei dentro da capoeira quando eu encontrei mestre Camisa. Mas eu sou um capoeirista, cara. Competi como todo mundo. Eu tenho alunos, não só no Brasil como fora. Eu me vejo como um capoeirista. Não sou o que as pessoas acham, o cantador. Gosto de ser chamado de cantador também. Mas eu tenho muito. Eu tenho muito cuidado quando eu vou falar de alguém. Sabe? Eu tento estudar. Eu sei quem é o Gunga. Eu sei alguns caminhos que você passou, porque eu pesquisei isso, eu tentei ver isso, para entender você como capoeirista. Hoje você está aqui abrindo uma oportunidade para a capoeira,
consertando coisas que iam ser inconsertáveis dentro da capoeira, trazendo pessoas aqui que talvez estava até esquecido pela mídia, mas você deu essa oportunidade da pessoa se consertar com a capoeira e a capoeira se consertar com as pessoas. Então, é uma outra forma de ser Gunga que você apresenta hoje. Eu não posso te rotular. A sua amplitude, o seu pensamento vai além da capoeira. Mas eu sempre fui competidor, eu participei de tudo. Legal. Conta pra gente assim a ralação que foi pra chegar até ser campeão, poxa. Eu competi no interior, sou do interior, ia pro Rio de Janeiro. Eu nunca imaginei que eu ia ser um mestrando do Mestre Camisa. Eu queria só ser um guarda-roxa. Ali um dia, se eu for guarda-roxa do lado do Mestre Camisa, eu já tô feliz. E pro interior sempre foi mais difícil. Viagem, ter que dormir na rodoviária. Mas quando eu cheguei com a guarda-roxa, eu falei assim, pô, se eu posso um pouquinho mais. Quando eu cheguei com a guarda marrom, eu falei, poxa, será que dá? E foi assim nas competições. Eu me lembro de uma competição, a última competição brasileira. Eu entrei assim dentro da minha sala que eu tenho no meu terraço, que é o lugar onde eu guardo minhas coisas da capoeira. Eu olhei assim e falei assim, oh Deus, eu não tenho uma competição brasileira. Se for da vontade do senhor, eu vou voltar com um troféu dos Jogos Brasileiros, que é uma das competições difíceis que tem no Abadá. Treinei para isso e fui. Só que eu competi na mesma categoria que um aluno meu. Aí eu cheguei assim, no momento, saí um pouco e falei assim, Deus, lembra que eu falei que eu queria a competição? Eu quero deixar pro meu aluno. Porque ele é mais novo, tem mais tempo, dá tempo de ir, tá tudo certo para mim. Só que nas oitavas esse aluno meu saiu. Aí eu voltei lá no mesmo lugar. Falei assim, Deus, deixa eu voltar atrás. Lembra que eu pedi com o senhor pro meu aluno, só que ele saiu. Agora eu quero. E fui, Gunga, fui indo. E nessa competição em 2016 eu fui campeão brasileiro. E levei esse troféu para casa. Tá dentro na minha sede e foi um momento muito feliz da minha vida de ver que eu estava tirando um pouco daquele rótulo que as pessoas colocam. Frente à batalha, você sabe muito bem disso, em rodas de capoeira, em competições, enfim, mas eu estava mostrando o outro lado do pretinho que muita gente não conhecia. Que bacana. E agora, falando nisso, você tem um outro lado. Você de jogador passou a ser técnico também. Que você está formando várias pessoas como, né, que vêm participando do campeonato e ganhando os campeonatos, né? Pois eu sempre levei e levo a capoeira muito a sério dentro da minha cidade. Eu ia para o Rio de Janeiro, via praia. Na minha cidade não tem praia, tem Paraíba. Então eu vou fazer do Paraíba um Praiaíba. Eu vou arrumar treino aqui que não tem. Eu vou tentar fazer com que isso daqui vire um pouco Rio de Janeiro. Eu treino num morro chamado o Treino da Torre há 33 anos. Levo meus alunos para lá. Todo domingo tá todo mundo lá. Eu tive que arrumar formas para treinar os meus alunos. Não tem um lugar na minha cidade que eu não tenha colocado treino, ou que não tenha corrido, ou que não tenha... Eu venho de uma família que engorda só de ver a comida. Então eu tive que botar um treino aeróbico dentro do meu espaço. A minha vida toda foi assim. O meu treino é muito intenso, é muito... E os meus alunos aperfeiçoaram nisso, gostaram muito disso. E foi dando resultado. Foi dando resultado. Nas competições, nas rodas. A gente não treina só para ser campeão. A gente treina para ser o último a sair da roda. A gente treina para ser o último... Quando o último cantador desistir, Gunga, você pode ter certeza que eu vou estar lá. Quando a última pessoa que carrega a cadeira estiver cansado, você pode ter certeza que os meus alunos vão estar lá para me ajudar e ajudar a carregar a cadeira. Então não é treinar só para ser campeão da capoeira. Eu falo lá na cidade que você só vai numa competição para buscar o que já é seu, porque você se torna campeão dentro da academia, treinando. É no dia a dia. E não é campeão só dentro da capoeira, não. Você tem que ser o melhor filho, você tem que ser o melhor aluno na escola e o melhor discípulo também dentro da capoeira. Aí um dia você só vai buscar o que é seu. Porra, que bacana, cara, de verdade. E agora fala pra gente,
você tem um trabalho fora. Como você tem visto todo esse trabalho lá fora e aqui no Brasil? Eu, em alguns casos, no começo, e em muitos casos até hoje, eu vejo que o brasileiro ele sofre muito em alguns casos, porque a cultura é muito mais valorizada lá fora. O meu maior medo é que as pessoas relaxem, fica uma pessoa relaxada lá fora e ao ponto de desvalorizar o que aprendeu. Entrar na cultura, tá dito que se você anda numa linha, muitas pessoas falam a mesma coisa pra você, lá no final você já vai ser aquilo que as pessoas estão falando. Então se distanciar da cultura, eu acho que faz você perder um pouco. Mas é impressionante de ver o valor que a gente tem lá fora. Isso nunca subiu à minha cabeça. Eu acabei de chegar agora dos Jogos Europeus e eu levei 15 adolescentes. Eles vivem um momento mágico, só que toda vez que eu estou vindo embora eu tenho que preparar eles para voltar para a realidade deles. Porque tem tudo lá fora e às vezes você chega na sua cidade e se pega abrindo a geladeira e encontrar uma garrafa d'água e uma batata seca no final da geladeira. Você tem que ter uma preparação. Então você tem que ter uma preparação para isso. Entendi. Entende? E essa preparação é que eu acho que é importante para o capoeirista. E hoje o trabalho está crescendo muito lá fora. Só que tem que ter o pé no Brasil, cara. Tem que ter o pé nas suas realidades. Aquilo que eu aprendi, eu faço. Quer me valorizar? Valoriza seu pai, valoriza sua mãe. Valoriza de onde você vem, que você já ganhou a competição para mim dentro da capoeira. Mesmo não sendo campeão, você já ganhou. Bacana, bacana. E fala pra gente agora o seu olhar pro movimento que está tendo de competição a nível do mundo. Como você tem visto isso? Em alguns casos eu gosto muito de ver, eu depois da pandemia, eu sou uma outra pessoa, a gente viveu enclausurado em alguns lugares, não podia sair, não podia encontrar ninguém. Eu não torço para outra coisa, cara, eu torço para capoeira. Eu faço música para capoeira. Se eu ouvir uma pessoa lá no Alasca treinando, ouvindo a sua música, isso é de mexer com você. Você vê um japonês cantar uma música sua, é muito forte. E eu vejo movimentos da capoeira, eu consigo me ver quando eu comecei a capoeira. Às vezes é só falta de informação. Por isso que eu me sinto privilegiado de ter uma família, de ter um mestre para ensinar. Em alguns casos eu sinto que as pessoas só precisam de informação, mas é capoeirista, cara. Sim. Só precisa de alguém para falar alguma coisa com ele, mas a pessoa também tem que querer, não é? Mas eu quase que 80 ou mais % da capoeira, das coisas que acontecem dentro da capoeira, eu gosto demais porque eu sou capoeirista. Eu vejo capoeira, cara. Bacana, que bacana. Então agora a gente vai voltar para tua cidade e vamos falar sobre os seus projetos nas escolas lá. Como é que funciona? Como é que você desenvolveu isso? Projeto Capoeira na Escola, eu tô até com a camisa, é um sonho de criança. Eu comecei capoeira e eu tinha que dividir a minha calça com meu irmão. Porque era calça de saco de farinha. Que quando ele usava, eu não podia usar. E eu prometi pra mim que o dia que eu desse aula eu ia fornecer roupa de capoeira para todas as pessoas que treinassem capoeira. E eu consigo realizar isso na cidade onde eu tô, levando meninos e meninas para capoeira e dando um novo horizonte, dando um novo caminho. E o dia que eu dei a primeira calça de capoeira para um menino, mexeu muito comigo. De ver que eu estava plantando a primeira semente para estar dentro da capoeira. Então hoje a capoeira na cidade está muito forte. Nos lugares onde... Porque eu tive que ser profissional. Aquela coisa da planta. Eu acho que eu plantei uma boa semente. Demorou? Demorou. Como em todo lugar. Mas eu consigo ver a qualidade das minhas sementes que eu plantei hoje. Dentro da escola, sendo um profissional de capoeira. Bacana. Se ver a capoeira ser matéria dentro das escolas... Virou lei na cidade, né? Virou. Graças aos amigos, graças ao empenho. O Gunga teve uma época
que eu não via a capoeira desenvolver, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu comprei 500 camisas. 500 camisas, coloquei o nome da capoeira e saí distribuindo para os meus melhores amigos. E pedi a eles, você usa 2 vezes na semana para mim? Ah, Pretinho, lógico que eu vou usar. Mas 2 vezes. Algum que eu distribuí 500 camisas, chegou um momento de eu ver camisa da capoeira por todo lugar. Eu queria que a capoeira fosse igual quando se fala da Coca-Cola. Fala de um refrigerante, eu queria que as pessoas falassem da capoeira. E eu vi que isso foi muito bom dentro da minha cidade, dentro da minha região, divulgar a capoeira. Foi um investimento que eu fiz que deu certo. Pô, que bacana, cara. Olha, nunca escutei uma visão dessa, assim, nunca prestei atenção e ter um olhar desse. É importante pra capoeira isso, hein? É porque se você não plantar, mas tem algum momento na capoeira que você precisa investir. Isso eu tive que aprender com essa camisa, cara. Não tinha essa visão. Você quer ser um bom profissional, mas você tem que investir no seu melhor birimbau, na sua melhor calça de capoeira, na sua melhor camisa. A sua corda não pode ser de qualquer jeito. Para as pessoas começar a olhar para a capoeira. E fazer uma camisa de qualidade, pedir as pessoas para treinar, para fazer exercício com a camisa, me gerou um nome. Quando as pessoas falavam de capoeira, lembravam do nome da camisa. Caramba, que legal. Isso foi mágico na minha cidade, cara. E hoje tá no que tá. A capoeira nas escolas, 2.000 pessoas fazendo capoeira só em Barra Mansa, mais 300 pessoas fazendo capoeira na cidade de Bananal, mais 300 ou 400 em Passa 20, praticando capoeira, que é estado de Minas Gerais. E eu sempre falei, eu vou ser carioca paulista mineiro. tá no meio aí. Porque Barra Mansa liga com São Paulo e Minas Gerais. Eu não posso falar que eu sou só carioca, cara. Olha, eu vou expandir. Hoje eu tô nos 3 estados. Tô no Rio, tô em São Paulo e tô em Minas Gerais. Pô, que bacana. Então agora, capoeira nas escolas e os projetos sociais. Você também trabalha muito com isso. Fala pra gente um pouco. A gente tenta ser exemplo nos projetos sociais. Hoje, através da planta, tá entrando algum recurso, tá entrando dinheiro. Mas eu não trabalho, não comecei agora. Eu tô há 43 anos na capoeira, há 36 dando aula, e foi agora que entrou os projetos, mas a vida toda eu fiz projeto social. A minha cidade, você chega, você não vê uma comunidade sem capoeira. Os meus alunos aprenderam que a ajuda que ele teve, ele tem que dar. Ele tem que voltar à comunidade. Devolver. Assim a capoeira vai estar tendo a plantação dela, sempre nova semente. E trabalha como escolinha. Tem um menino lá que tem talento para capoeira na comunidade e tal. Traz ele para a sede e a gente vai investir nele. Vamos levar ele para algum lugar. Tá na cidade, traz para cá. Então acontece muito de um aluno sair de uma cidade, vir dormir na sede, ele pega treino à noite, dorme, pega treino de manhã e vai embora para a cidade dele. Não tem sido assim. Olha que eu ainda não construí o espaço, que é a área de lazer. A gente já tem um terreno. A área de lazer que eu vou construir para as comunidades, porque o dia que eu ver um menino da comunidade vir ter uma piscina para ele nadar, eu vou estar feliz, cara, porque a gente só tem rio, e o menino não tem acesso aos clubes porque não tem condição financeira. E pro futuro, se Deus quiser, eu vou fazer isso, cara. Que bacana. Que eu legal. Vou fazer isso. Que bacana, Deus vai te abençoar, já te abençoou. E fala pra gente agora sobre o seu projeto Abadá Arco-Íris. O Gunga, eu venho de uma família, como todo mundo da minha cidade, talvez, muito tradicional. Menina é menina, menina é menina, menina tem que estar onde está com menina, menino com menino. E você vem com um olhar machista, que a sua família às vezes te ensinou isso. A escola, enfim. E eu fui descobrir um outro lado, já dentro da Abadá, de que se Deus é para todos, eu não posso ser para uns. Eu também tenho que ser para todos, cara. E eu fui ver em alguns meninos uma fragilidade familiar, uma carência mesmo de apoio, de afeto. E tive uma outra visão quando eles vieram para dentro da academia. Eu fui ensinar
a falar com os pais, que eram as pessoas mais difíceis que tem para lidar com a família. A mãe aceita, em muitos casos, a mãe que aceita mais, mas o pai muito rígido. E depois a gente conseguiu, em alguns casos, fazer com que vivesse em harmonia. E hoje, cara, eu acho que se não sou, eu sou uma das pessoas que mais tem LGBT dentro da capoeira. Que bacana. E como que eles me ensinaram, cara? A aceitação. Quebra um monte de preconceito, né? A gente acha que a gente, dentro da capoeira, a gente sofre preconceito. Quando a gente conhece eles, aí que a gente vê o preconceito com outra visão. Mas tem algumas coisas que a gente tem cobra. Você tem que ser bom naquilo que você se propôs a fazer. Então eles treinam muito, cara. Eles treinam muito, dão aula, são respeitador, ajudam a família. E o trabalho tá grande. A gente criou o Abadá Arco-Íris, que é uma fala onde eles podem se comunicar. Porque eu falando alguma coisa, você falando, a gente acaba sendo homofóbico. Uhum. Agora, a visão deles é totalmente diferente. A fala deles é totalmente diferente. E a gente vai deixar aqui já, vamos fazer um episódio com eles aqui, pra gente trazer a turma aqui, pra gente poder fazer esse bate-papo. Eu vou gostar muito e pode ter certeza, eles vão vir com o maior carinho, vão querer vir mesmo, porque levanta uma bandeira, levanta algumas questões que as pessoas não têm coragem de perguntar ou não têm entendimento mesmo. Eles vão gostar muito. Porque na verdade, acho que tudo isso falta o respeito, né? Você, primeira coisa, tem que respeitar o ser humano. A opção dele é dele e a gente tem que respeitar isso. Eu tenho um filho trans, né? E a gente escuta às vezes alguma piada, mas é que não falo. As pessoas têm a cabeça pequena. Isso daí tá neles, não tá na gente. Então a ideia é justamente isso, a gente trazer essa reflexão, trazer esse entendimento e o pessoal começar a entender da importância que é você saber respeitar as pessoas. Então, para o pai é difícil. Eu passei isso dentro da capoeira. Os meus filhos me entenderam muito bem, a minha esposa, mas sempre ouviu muita piadinha, sabe? O mestrando que mais tem gay, o mestrando que mais, sabe? Isso em alguns casos mexeu muito, mas depois me fortaleceu tanto de ver que eles mesmos, que era para estar muito incomodado com isso, não ligavam e dava força para continuar. É um outro caminho. É uma outra visão de ver capoeira. A capoeira, você sabe, a capoeira sempre foi machista. Sim, sim. E eu tô falando isso é porque eu não falo. Quando às vezes eu falo do meu filho, as pessoas, poxa, você é um brigão, não sei o quê. Entendeu? Então é um preconceito que eles carregam. Entendeu? Eu tenho algumas imagens na mente de pais que era super preconceituoso e quando viu o filho ganhar a primeira competição, fala, meu Deus, eu sempre quis ter um bom capoeirista dentro de casa e hoje eu tenho. E muda totalmente o pensamento, muda totalmente a visão. Pô, que bacana. Primeiro, parabéns pelo trabalho, pelo olhar cuidadoso com esse projeto, porque acho que a capoeira precisa de pessoas que tenham esse olhar. Isso é legal para fazer com que as pessoas olhem diferente para dentro da própria Abadá Capoeira. As pessoas sempre olhou para dentro da Abadá e talvez vê muitas coisas, mas não consegue ver algumas coisas muito importantes. E essa é uma das coisas muito importantes que tem, que é a oportunidade de ser o que você é. Bacana. E isso que o mestre ensina pra gente. Eu presenciei algumas coisas do Mestre Camisa que eu acreditava que ele não ia conseguir, ele não ia aceitar. E o Mestre Camisa, numa boa, a aceitação dele é muito forte. Não tem como não aprender. Então sigo com isso. Abadá Arco-Íris. Você ainda vai vir falar muito deles ainda. Que bacana. E já o convite já está feito aqui. Agora vamos lá. Primeiro eu tenho que te agradecer, né? Porque você fez uma música pro Vem Pra Roda e de coração, obrigado. E deixar aqui, né, esse agradecimento. Eu tinha prometido e tinha te encontrado, não te conhecia, vi uma outra pessoa quando te encontrei e falei assim, puxa,
Vem Pra Roda tá me convidando para ir pra roda. Dá duplo sentido. Eu vou fazer uma música. E gostei muito. Achei legal em falar algumas coisas e ver a importância que você tem hoje para dentro da capoeira. E essa música não vai servir só para aqui, não. Vai servir para roda de capoeira e daqui a pouco vai ter muita gente cantando ela, pode ter certeza disso. É o hino do Vem Pra Roda, hein? Então, desde já, obrigado. Você consegue dar uma passada aí? Vem pra roda, vem pra roda, conhecimento, cultura e tradição. O birimbau tocou no meu coração. Que eu vi que a sua história, de quando você contou um pouco da sua história pra mim, e vi que o birimbau tocou de verdade dentro do seu coração pra você movimentar a capoeira com o símbolo da capoeira. Não tem como não falar que não tem um birimbau dentro do coração. E tá registrado no corpo também. Pô, de verdade, obrigado. Então agora a gente vai dar um passeio na musicalidade. Sim. Aí acho que você vai conseguir trazer um olhar bacana pro pessoal e ter um entendimento melhor de fazer uma música, de ter que pesquisar para entender do que você tá falando. Então, deixa contigo aí, você dá uma passada aí pra gente. Primeiro, eu queria incentivar as pessoas que têm vontade e ainda não teve essa oportunidade de cantar. O primeiro passo é estudar, é ler, ter informação. Hoje a capoeira é informativa. Antigamente a capoeira que foi muito valioso pra gente, mas era o dito popular hoje, sim, 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 não, não, lá, lá, e assim ia, mas a capoeira avançou. Hoje a capoeira precisa contar as histórias dela dentro das canções que ela tem, dentro das músicas que ela tem. Isso também eu aprendi dentro da escola, que a Angola tem a ladainha, que conta uma história, um contexto, e a gente tinha que aprender a contar a história da capoeira dentro da benguela, dentro do São Bento. Eu fui ler, eu fui estudar e usar o meu talento, cada vez aperfeiçoando ele mais, mas mais no sentido de querer ajudar outra pessoa, porque eu quero dar a ajuda que eu não tive. No começo, cantar numa roda de capoeira era muito difícil, ninguém deixava, cara. As pessoas chegavam, sai pra lá, você não canta, e ter uma oportunidade, foi onde eu fui ter oportunidade com boa voz e com minhas camisas. Eu fui entender que tinha que pesquisar. E hoje tá mais fácil de cantar e tá mais fácil de ensinar também isso. Então é pesquisar. Eu tenho uma estratégia muito legal. Você procura um tema. Eu quero falar do microfone. Então eu vou estudar o microfone. Para que serve a comunicação. E já imaginar como que eu quero terminar essa música. Se eu quero terminar com comunicação, a gente trabalha em quadra, 1, 2, 3, 4. Se eu quero terminar com comunicação, eu fui em uma loja comprar um microfone para comunicação. Encontrei um birimbau que mexeu com o meu coração. O comunicação rima com coração aqui no final. Então é 1, 2, 3, 4 a linha. Então hoje está muito mais fácil de ensinar como compor. Se as pessoas seguirem essa regra. A gente por um acaso está falando do microfone, mas as histórias dentro da capoeira, de rasteira rimando com capoeira, cabeçada rimando com queixada, enfim, e buscar algumas coisas que são tradicionais dentro da capoeira. Mas é estudo, cara. É estudo. Hoje dá para explicar melhor sobre isso nas aulas, nos cursos, e simplificar mais o jeito da pessoa cantar. Eu tenho uma particularidade de estudar, de ler alguma coisa que eu estou muito interessado, e depois eu acabo sonhando com aquilo. E quando eu acordo, parece que a música já acorda quase toda completa, eu só vou colocar ela pra fora cantando. Quase que a metade das minhas músicas eu sonhei com elas e cantei na roda. Às vezes teve vez de eu sonhar com uma música e ligar pro Perninha e falar: Perninha, você conhece essa música? O Perninha, não conheço. Falou: pô, então ela é minha. A música estava completa e eu cantava ela na roda. Caramba, que legal.
é um dom, mas só que você trabalha isso e desenvolve para aperfeiçoar cada vez mais. Eu tive que aprender a fazer isso porque eu dou essa aula dentro da escola. O mestre me ajudou a me exercitar isso para passar para as pessoas. Eu tive que aprender a fazer isso. E hoje está muito mais fácil. Meus filhos cantam, cara. Eu comecei a exercitar o exercício que meu pai fez comigo. Eu fiz para os meus filhos. Todos os meus filhos cantam. Minha filha canta muito bem. Os meus 2 filhos cantam muito bem. E os meus alunos acabam vindo cantando e estão cantando muito bem também. E são muitas músicas. Dessas músicas todas, qual a que você fala? Essa é a que eu mais me encanto quando eu canto, ou me arrepia mais. Eu sempre falo nos cursos, Gunga, e você está fazendo a mesma pergunta, um aluno me pergunta, qual é a música que você gosta mais? Eu sempre digo que é a que eu vou fazer amanhã. Porque música para mim é como gerar um filho, é um filho. E não tem como você escolher uma. Tem algumas músicas muito marcantes. Por exemplo, quando eu fiz a música do Mestre Bimba, eu estudei muito a saga de Mestre Bimba, o livro A Saga do Mestre Bimba. E não entendi o porquê que um homem do jeito do Mestre Bimba teve que sair da Bahia para ir para o estado de Goiás. Aí eu compus a música O dia em que o birimbau chorou, o dia em que a capoeira sofreu, foi quando falaram que Bimba, mestre da Bahia, morreu. Pô, ver a história dessa música e terminar lá no final não dá pra entender como isso pôde acontecer, de um mestre sair da Bahia pra em Goiânia viver. Vendeu sua academia no Nordeste de Amaralina, lugar onde acontecia batizado e formatura. Chorou birimbau. E aí a última parte que eu falo que o destino foi cruel pra Manuel dos Reis Machado, ajudou a capoeira, por muitos não foi respeitado. Longe de sua terra, morreu triste, amargurado, também muito arrependido por ter num aluno confiado. É a história do Mestre Bimba. E eu gostei muito de ter feito essa música. Maravilhosa. Gostei muito de ter feito essa música. Depois veio outras, enfim, foi vindo outras, mas essa marcou bastante. Essa marca. E pro mestre, você tem uma assim que você... Teve. Um dia eu cheguei num evento, falei assim com o mestre Camisa, eu fiz uma música pro senhor. Ele falou assim, Falei assim, eu vou no microfone e vou cantar. Dá uma observada aí, se você vai gostar. Se não gostar, a gente dá um jeito de mudar ela. Ele falou, tá bom. Fui pro microfone e comecei a cantar assim. Pai nosso que está no céu, proteger a capoeira. Pai nosso que está no céu, proteger a capoeira. Santificado seja seu vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como lá no céu. Eu tenho um mestre de verdade. E aí eu já senti nele uma mexida assim, começou a se arrepiar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas. Obrigado, meu papai do céu. Meu mestre tem muita experiência. E tô olhando ele. Assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido, e não os deixais cair em tentação, mas livrai do mal, meu mestre, e para sempre Deus lhe dê a proteção. E eu já senti nele a lágrima descendo no rosto. Aí eu terminei assim, amém, quando eu falo do meu mestre. Deus lhe dê força
para atravessar fronteiras. Se a capoeira tem o coração do mestre, pois o meu mestre tem o coração da capoeira. Nossa. Pô, Gunga, eu gostei demais Arrepia. de ver. E depois mexeu muito comigo em ver em Aparecida do Norte, um evento que teve, eu poder cantar essa música para ele dentro da Basílica de Aparecida e ver muita gente que não entendia sobre capoeira ouvir essa música do Pai Nosso. Falei, meu Deus, eu nunca imaginei que dentro da capoeira teria uma música dessa. Falei, pois tem muito mais do que isso. Quebra preconceito. De pessoas vindo, meu Deus, é um Pai Nosso. É uma reza na capoeira. Falei assim, não, essa música é de um mestre e que merece essa música. Foi muito legal eu compor essa música para ele. E parece que eu estava agradecendo tudo aquilo que ele fez e faz para a capoeira, e fez por mim, faz por muita gente. Mas foi muito legal. Pô, que bacana. E fala pra gente a respeito dessa homenagem em vida e qual a importância de a gente trazer isso sempre, enquanto a pessoa está aqui, para ela presenciar e viver isso. O meu mestre, ele é especial para mim, Gunga. Eu não acho normal, eu estava esse final de semana, eu não acho normal estar no mesmo lugar com minhas camisas. Eu sou um aluno dele há 33 anos, Gunga, mas eu não quero perder o encanto da capoeira. Eu quero ser sempre o aluno iniciante perto dele para não perder o encanto. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quanto tempo que dura, não sabe o que vai ser da vida da gente. Mas eu sinto a presença do mestre Bimba nele. Eu sou de 74, no mesmo ano que o mestre Bimba faleceu. Eu nasci 4 dias depois. Isso veio na minha cabeça desde que eu entrei na capoeira, cara. Não foi por um acaso que eu vim pra capoeira. E ter o mestre Camisa como aluno do mestre Bimba, eu pego na mão do mestre Camisa, parece que eu tô pegando na mão do mestre Bimba. Em vários casos já aconteceu isso. Então não é normal pra mim. Então valorizar o meu mestre, valorizar quem me ensina, valorizar a pessoa que eu resolvi adotar como pai, é minha obrigação, cara. É o que eu quero fazer. É o que eu quero passar para os meus alunos. E eu não quero 1/1000 dos meus alunos daquilo que eu não sou capaz de fazer para o meu mestre. Não quero. Tem gente que quer respeito do aluno, mas não aprendeu a respeitar o mestre deles. Não é isso que eu ensino para os meus alunos. Só que tem que me respeitar se vê o respeito que eu peço a eles com o meu mestre. E eu tô no lugar com ele, pô, cara, me fortaleço. Eu tô na frente. Eu tô preparado para qualquer coisa que ele pedir. E o mestre Camisa me ensinou muito com isso. De estar num lugar e eu já fico imaginando, ele vai pedir uma música, ele vai pedir uma música, ele vai pedir para fazer alguma coisa. Às vezes não, mas já teve muitos casos de começar a chover. Tá chovendo, eu vou mostrar para vocês como é que compõe uma música da chuva. Pretinho, faz uma música. Tem que estar preparado, porque o homem, o cérebro dele é muito avançado. Isso me exercitou, cara. Eu chego no lugar, eu já chego pensando nas coisas que precisa fazer, no que tem que fazer. Mas é meu dever valorizar esse homem. Que bacana e bonito de ver. E parabéns por essa atitude. Agora deixa eu te falar, qual foi a maior transformação que você viu em uma criança a nível de um projeto e da capoeira transformando a vida dela? Para mim não é normal um menino que sai de uma comunidade e hoje mora na França, como acontece com o Foguete, por exemplo, que é um aluno que sai de uma comunidade rural de Barra Mansa, só mexia com boi. O pai e a mãe ainda moram nessa comunidade. Inclusive ele valoriza, leva para fora para ver, que é o que eu aprendi, eu ensinei, e vejo a valorização dele na família. Mas esse poder transformador a sociedade não consegue ver. E eles não querem voltar. Mas o dia que alguém resolver gritar para mim, falar que a capoeira nunca fez nada, eu vou falar que ela fez, que ela vale a pena e que ela transforma. E ver um menino que não tinha perspectiva nenhuma na vida e encontrar isso dentro da capoeira, inclusive encontrar a profissão dele dentro da capoeira, e uma profissão que pode sustentar a família dele. Bacana. E fala pra gente sobre essa transformação da capoeira, que a capoeira ela transforma, ela é um combate ao racismo. A capoeira ela se expressa de várias maneiras e a gente tem essas ferramentas sempre a nosso favor. Como é que tu olha isso?
eu vejo que a gente tem que cada vez aprender mais. Não pode deixar isso também subir a sua cabeça. Esse poder transformador existe, mas você tem que estar se aperfeiçoando cada vez mais para que isso continue. Porque senão as pessoas já pegam as coisas prontas na capoeira. Mas qual é a sua contribuição? Uma região tem diferença. Eu estou dentro do Rio de Janeiro, mas eu moro no interior. O poder transformador que tem na capital não é o mesmo no interior. Sabe? Então eu tento me aperfeiçoar e fazer com que a capoeira seja mesmo aquele camaleão. Ela se transforma de região para região. Eu sou de valorizar cada pessoa em cada região. O que ele fez para estar dentro da capoeira. Todas as histórias para mim é muito importante. Quando alguém não dá muita ideia, eu tento enxergar o que muita gente não consegue enxergar e valorizar. Então é forte isso dentro da capoeira. Só que muita gente não conhece também. Quem conhece muito é o capoeirista. A gente tem que aprender a fazer a sociedade entender isso. Entender. Esse poder transformador que a capoeira tem. Senão a gente vai aceitar qualquer coisa. Bacana. E desde já te parabenizar também, que eu vejo você postando uns vídeos, sempre trazendo esse lado humano, né, do pessoal ter esse olhar. E como que você faz para trabalhar aqueles alunos que vêm com ego lá em cima? Como é que você olha isso para transformar isso aí? Não, a capoeira é educativa, né? Você vê um menino que vem da comunidade, tá acostumado a sair na mão com todo mundo. Ele chega na academia, eu arrumo 5 para sair na mão com ele. Então aí vai acalmar ele. Ele tá acostumado a desrespeitar o pai dele. Mas dentro da capoeira ele vai aprender, cara. E às vezes eu sinto que os pais são contra os meninos e meninas quando entram na capoeira. Depois descobre que eu tô preparando o filho dele para voltar para casa e dizer que ama eles. Aí acaba sendo diferente. Aquilo que possivelmente poderia ser agressivo na visão deles, descobre que o menino virou uma outra pessoa. Porque quem luta não briga. E quem briga é porque nunca conheceu luta. Então isso é muito mágico dentro da capoeira. O menino chega e depois ele descobre que ele faz parte da coletividade. Todo mundo precisa estar ali, todo mundo precisa ajudar. Né? Precisa ter ajuda. Ninguém faz nada sozinho. Essas competições é muito legal. Eu tenho uma van. E na van, o maior teste que eu tenho dentro da minha academia é andar dentro da van. Que aí você vai ser zoado, alguém vai falar com você e você tem que fazer por onde entrar nela, senão você não entra. Se não participar dos treinamentos, não tá em dia, não entra nela. Que legal. Não vai para as competições. Então há uma competição até para entrar dentro da van, para ir para algum lugar. Isso muda, cara. Isso muda o aluno e acaba fazendo o que ele quer. Os pais depois voltam e, meu Deus, que transformação que teve no meu filho. E tem alguma injustiça que você viu assim na capoeira que mexeu contigo, que você falou, vou trabalhar contra isso? Vindo do capoeirista? O que aconteceu comigo do interior. Chegou um momento no Rio de Janeiro, ou em alguns lugares que você ia, pelo fato de você dar bom dia, boa tarde ou boa noite, as pessoas já achavam que você tinha medo dela só por você ser educado. Eu falei, eu vou mudar isso. Eu vou treinar, vou estar preparado para... Mas não vou deixar as pessoas me mudarem, porque essa educação eu aprendi na minha casa, aprendi na minha cidade, eu sou desse jeito. É o que eu disse, eu sou o pretinho mestrando. Antes de ser qualquer coisa, eu sou o pretinho. Eu via isso como uma injustiça, de você rotular uma pessoa por ela ser... Eu fui chamado várias vezes de plantador de batata, plantador de mandioca, por ser da roça. Entendi. E fala pra gente, como separar um bom capoeira de um bom mestre? No seu olhar, assim. Rapaz, porque nem todo campeão sabe fazer campeões. Nem todo técnico foi um bom jogador. Eu conheço muita gente que foi campeão, mas não consegue fazer campeões. E é isso que eu venho
tentando aprender com o mestre Camisa. Eu demorei muito para mim aceitar como mestrando. Quando eu era professor, professor é uma palavra que vai ficar pro resto da vida, mas eu demorei muito, Gunga, para me aceitar como mestrando. Transição ali, né? De entender isso. Aí chegou um momento e falou, você quer saber? Eu vou ser. E aí você olha, e cara, eu tenho pulseira vermelha, carro vermelho, moto vermelha. Se é pra ser, vamos ser então. De Escorpião. Mas é muito forte de ver a presença do meu mestre, de onde eu já passei. Cara, o mestre Camisa se materializou dentro da capoeira. Eu acho que o mestre Camisa, ele já virou o meu pensamento. Ele virou pra mim o símbolo da capoeira, que é o berimbau. Que é o que representa a capoeira. Pra mim, ele representa a capoeira. Ele é a capoeira, né? Não é um capoeirista. É bem isso. Quando eu falo que a capoeira tem um coração dele, mas ele tem um coração da capoeira, é só quem convive de ver as atitudes desse homem, de ver ele se abdicar de várias coisas para estar dentro da capoeira. Ele não querer várias coisas para estar dentro da capoeira. Eu não vi isso em ninguém. Em nenhuma luta, em nenhum mestre. Eu conheço muita gente. Outros mestres. Eu acho que de 100 em 100 anos, Deus escolhe alguém para jogar em alguma área. Eu acho que foi assim com o mestre Bimba. Essa área tá fraca, vou colocar de 100 em 100 anos. Eu acho que o mestre Camisa é um desses escolhidos que foi feito para colocar. É predestinado, né? É impressionante. Você dormir no mesmo lugar que ele, ver o jeito que ele acorda pra capoeira, ver o mestre Camisa. Não tem jeito, cara. Pensa na capoeira. É 24 horas, né? De ver coisas, mestre Camisa tocando berimbau, alguém cair de cabeça, o mestre Camisa parar o pé e não deixar a pessoa bater com a cabeça no chão, cara. Cara, é coisa de cena de filme. Ligado na capoeira, ele olhar pra você e falar assim, se fosse você, ele tinha batido com a cabeça no chão. Ó, e eu vou falar pra você a respeito do mestre, foi no dia dos jogos. Começou às 9 horas da manhã e foi até às 3 horas do outro dia. E eu vi que ele é a bateria de tudo. A energia sai dele, porque desde o começo até o final, ele estava ligado no movimento. Ele não desliga. Ele não desliga, isso preocupa a gente de alguma forma, mas ele é isso aí que você está falando. Ele é o coração daquele negócio ali. Sim, foi isso que eu entendi. Ele não sai. E se ele não sai, a gente também não reda o pé. Não tem como sair. A igreja foi o último a sair, né? E eu vendo você falando tudo isso daí, cara, aí eu quero saber o seu sentimento. Qual é a sua responsabilidade e a sua sensação de ser um corda vermelha? O mestre fala uma frase que marcou minha vida. Que melhor do que o tempo que você tem é o que você fez dentro desse tempo. Eu tento preencher isso, Gunga. Eu tento, na minha cidade, ser exemplo de todas as formas para preencher isso. E eu venho fazendo coisas. Eu venho fazendo coisas para um dia honrar essa corda que eu ganhei do meu mestre. Eu não sei se eu vou chegar a tanto, mas eu quero um dia virar e eu ouvir da boca dele que eu virei um mestrando, cara. Que eu sou um mestrando e que eu cumpri as etapas e inclusive o que ele estava esperando. Eu não vou ser formação para mestre. Eu não vou ser igual a ele. É tempos diferentes, mas eu falo para os meus alunos, eu só aceito perder para o meu mestre, Gunga. Que bacana. Eu não aceito perder para outra pessoa, não. Eu só aceito perder para ele. E o que eu tiver de fazer, eu vou fazer. Caramba. E os meus alunos sabem muito bem disso. E muito bacana. E agora a sua comparação é com ele, você tem que ralar muito ainda, você sabe disso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, eu já entendi. Eu já entendi isso. É 100 mil anos luz. Mas que não me deixa desistir, não. De ver aquela luz lá na frente. Falei, eu vou ser
Por isso que eu acho que é diferente, é muito mágico estar perto dele, de ver as atitudes, de ver as coisas. E de me ensinar tanto como ele me ensina no gesto. E agora falando isso daí, é que nem eu falo pra você. Ele já atravessou a escola Abadá, ele é mestre da capoeira, sempre foi. E a minha referência, quando eu fui montar o podcast, a primeira pessoa que veio na minha cabeça a respeito de referência foi o Mestre Camisa. Então, olha o poder desse hobby com a capoeira. É pra capoeira. Né? É pra capoeira que ele... Não é o Mestre Camisa da Abadá quem enxerga dessa forma ainda, porque ainda não viu o amor dele pra capoeira. Sim. O Gunga, ele não faz nada que não seja pra capoeira. É impressionante você ver alguém chegar, Mestre Camisa, fulano tá fazendo isso, assim, perdoa ele, rapaz, segue seu caminho e amanhã ou depois vamos fazer alguma coisa pra ele enxergar de forma diferente. É isso. Foi muitas vezes isso, não foi uma, duas, não, foi muitas vezes isso. Todo o trabalho dele, é que não falo, eu não tinha oportunidade, agora eu tenho, mas todo o trabalho que ele faz, que ele fala, é sempre contribuição para a capoeira no contexto geral. Ele usa a escola como uma ferramenta, mas ele sempre faz para a capoeira, né? Pra capoeira. Viu o Mestre Camisa, o Mestre Camisa tem uma roda tal lá assim, tá, o bicho tá pegando. Falei, rapaz, a capoeira não precisa disso. A capoeira precisa de pessoas que vai conseguir fazer com que ela chegue nas pessoas que realmente pode ajudar ela. Essa roda tem que ser cultural, tem que melhorar ela. Não vai lá, cara, deixa um tempo. Isso foi aprendizado, cara. Pô, que bacana. E agora fala pra gente o seu olhar com a capoeira, que você já realizou, que você tem vontade de realizar e que você possa trazer essa mistura assim pro pessoal entender o seu olhar pra capoeira. Eu sou como todo mundo, né, Gunga? A gente começa querendo guerrear com todo mundo. Você sabe, quando a gente é novo, a gente quer. Mas quando a gente atinge uma idade, a gente começa a ter outro tipo de visão. E se eu vivi dentro dessa arte, essa arte me livrou de várias coisas e consegue livrar meus filhos, meus alunos, não tem como querer mal a essa arte. Meu sonho de verdade é ver, eu acho que isso vai acontecer, é todo mundo num barco só. Não tem a música pra África que todo mundo canta? Eu queria que um dia todos os cantadores estivessem cantando em prol da capoeira, do crescimento da capoeira, em prol daquele menino que tá ainda lá na comunidade, que a capoeira não encontrou ele, que ele passa dificuldade e que a capoeira vai ajudar de alguma forma. A capoeira é nossa, é brasileira, mas ainda falta os capoeiristas brasileiros imaginar que um dia a gente vai estar tudo junto e se preparar para isso. Eu estou me preparando para isso. E dentro disso você deu essa ideia e a gente já está alinhando para a gente construir essa união do pessoal da capoeira para estar criando essa música, né, para a união da capoeira e a gente fazer um hino para a capoeira, né? Foi uma ideia que você trouxe até num bate-papo aquela vez lá em São Paulo e a gente começou a já alinhar isso daí. Já falei com o mestre Barrão, já falei com o mestre Tony Vargas, ele já falou com o mestre Tony Matéria, então a gente já está alinhando um pessoal aí e vamos trazer e agregar o pessoal que canta na capoeira para representar essas vozes aí da capoeira. Vai ser mágico, Gunga, vai ser uma coisa que vai ser inesquecível para a capoeira e para quem canta. A gente largar a desavença de lado, o ego e ver com um olhar só que é a capoeira. Que bacana. Deixa uma mensagem para a capoeira. Eu vou deixar uma mensagem de um menino que saiu de uma comunidade onde ninguém acreditava e que hoje conheceu o mundo. Eu quero que você acredita na capoeira. Acredita nessa ginga, nesse sorriso, nessa malandragem que a capoeira ensina e que ela vai te levar muito longe. Como me levou
e como vai levar muitos capoeiristas que ainda não encontrou ela. Diz que o melhor capoeirista é aquele que ainda não entrou na capoeira, mas aquele que está dentro da capoeira já é dela. Meu amigo, muito obrigado de coração, que Deus lhe dê saúde, proteção, que você continue esse cara incrível que você é, que eu posso falar aqui, a gente tendo a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, bate-papo, o cara incrível que você é. Continue dessa forma, que Deus te dê saúde e muita proteção para continuar essa jornada. Obrigadão, Gunga. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela o espaço para um menino, para um pai, um capoeirista que vem da comunidade e que vem aqui falar para muitas pessoas. Então eu preciso dessa oportunidade. Quero te agradecer, é mais um momento que vai ser marcante na minha vida, de estar aqui conversando com você e poder falar para a capoeira, que é a arte que me fez ser quem eu sou. Quero te agradecer, pode contar comigo sempre, tamo junto. E o hino já tá pronto, hein? Vem pra roda, hein? Daqui a pouco vocês vão ouvir aí. Legal, e mais uma vez obrigado pela música. Galera, Mestrando Pretinho fez e vem fazendo pela capoeira. E você, o que você faz pela capoeira? Fica aqui mais um Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado pra capoeira.